uma pessoa ligada da administração Trump diz ao Wall Street Journal, não é ao Paulo Figueiredo, etc, embora eu possa confirmar, disseram o seguinte: a pior maneira que o governo Lula poderia iniciar o seu relacionamento com a administração Trump é usando o seu governo como uma arma contra o seu oponente político. Guardem essa parte. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, primeiro vamos ao tópico que é... o tópico fundamental, né? Veio a notícia de que o Alexandre negou a ida do Bolsonaro para a posse do Donald Trump. Ninguém pode dizer que isso é surpresa. Ninguém dá para dizer que isso é surpresa. A gente teve o Paulo Figueiredo Show aqui na última terça-feira e naquele momento eu já tinha dito para vocês que, olha, existia a possibilidade sim do Alexandre conceder a ida, explicamos a sinuca de bico na qual ele estava, mas o mais provável era que ele negasse. E ainda disse que seria uma dobradinha com a PGR. O que a do PGR dissesse era porque o jogo já estava combinado com o Alexandre. A gente tem feito a brincadeira que o Paulo Gonet já está com o sabre de luz vermelha, já passou para o lado negro da força há bastante tempo. Então, não há nada que o Paulo Gonet faça que não seja hoje em dia alinhado com o Alexandre. Ele não teria a audácia, a espinha dorsal para dizer, olha, não, acho que não vejo nenhum problema do presidente Bolsonaro. E a justificativa absolutamente estapafúrdia, né? A gente sabe que a justificativa é estapafúrdia, dizer que não há relevância, não há interesse nacional em você ter o homem que lidera as pesquisas para as eleições presidenciais no Brasil. Não é opinião minha, pesquisa do Paraná Pesquisa, o instituto que eu sempre digo que é dos mais respeitáveis, mostrando o presidente Bolsonaro à frente, sendo convidado para a posse, mesmo sendo ex-chefe de Estado, sendo convidado para a posse do homem mais poderoso do mundo, que está iniciando uma verdadeira transformação na sociedade americana e tal, e sem dúvida, né, o homem do ano da Time, o político mais importante do planeta Terra nesse momento. Ser convidado pessoalmente por ele não é pouca coisa. Mas ninguém pode dizer que tenha sido surpreendido com a negativa do Alexandre para essa viagem, né? Mas vocês sabem aqui que muitas vezes eu sou um crítico duro das estratégias do ex-presidente Bolsonaro. Desta vez especificamente, eu tenho que dizer que missão cumprida, todos os objetivos foram alcançados, né? Todos os objetivos do presidente Bolsonaro foram alcançados com esse convite. Eu explico por quê. O primeiro objetivo, o efeito imediato, claro e evidente, é o recado que esse convite representa. Então, em um momento onde os rumores de que o presidente Bolsonaro será preso a qualquer momento, etc., pensem no que aconteceria caso ele não tivesse sido convidado. Estariam todos fazendo chacota, quá, não foi nem convidado pelo Trump, os bolsonaristas acharam que ia ser, não foi. E acreditem, muita gente trabalhou duro para que ele não fosse convidado. Então, quando ele foi convidado, e eu já expliquei aqui, que ele foi convidado, foi o único ex-chefe de Estado convidado, né, um chefe de Estado de oposição ao governo atual, e a decisão de convidá-lo, eu contei aqui a vocês nos bastidores, eu tenho o convite original, não posso enviar para vocês, mas a primeira mensagem foi feita, se eu não me engano, eu posso até ver aqui o horário, para ser exato e preciso. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar fácil o e-mail original. Tá aqui, 1h51 da manhã. O convite foi enviado a 1h51 da manhã e foi enviado com cópia para várias pessoas da própria administração Trump. A gente já vai falar sobre a bobagem de questionar a autenticidade do convite. Foi enviado às 1h54, que eu falei? 1h51, perdão, da manhã, pela equipe do Trump, porque foi decidido nessa tarde da noite
O convite ainda teve a feliz coincidência dele chegar justamente no 8 de janeiro no Brasil, mas foi uma coincidência. Então, a gente está... Qual foi o primeiro recado claro? Olha, o Bolsonaro goza de um prestígio único junto ao homem mais poderoso do mundo. É um prestígio ímpar. E eu já fui testemunha pessoalmente, já testemunhei ligações entre eles. Quando tive com o próprio presidente Trump, a primeira coisa que ele pergunta é sempre da situação do próprio Bolsonaro, como está, o que está acontecendo, pede para ser atualizado. A gente sabe do carinho pessoal, não tem dúvida, né? A própria relação do Eduardo Bolsonaro com a família, está sempre nos eventos familiares, estava lá na casa do Trump assistindo a apuração com o próprio Trump, vai caçar com Donald Jr., encontra Ivanka Trump, encontra Eric Trump, são todos os momentos, existe essa relação pessoal muito próxima. E essa relação é uma relação de prestígio pessoal, grande mérito dessa história. Claro, do carisma do próprio presidente Trump, do próprio presidente Bolsonaro, das políticas do presidente Bolsonaro, do que ele representa, mas também da empatia, da capacidade de relacionamento, do esforço internacional que o deputado Eduardo Bolsonaro dedicou a esse processo. Não coincidentemente, a decisão do Alexandre traz uma ameaça explícita ao deputado Eduardo Bolsonaro. A gente sabe pelas conversas do Eduardo Talhaferro, vazadas lá, Eduardo Talhaferro, o Talhaferro lá, o homem da assessoria lá de combate à desinformação do Alexandre, a gente sabe que existia lá um esforço pelas reportagens do Glenn Greenwald, espero que novas estejam saindo em breve, mas a gente sabe pelas reportagens do Glenn Greenwald que o deputado Eduardo Bolsonaro é uma prioridade. O Alexandre ainda não encontrou uma desculpa para prendê-lo, para ir em cima dele. Mas neste momento ele ensaia uma ameaça para a construção disso, dizendo como se o deputado Eduardo Bolsonaro houvesse evidência de que, pela atuação dele internacional, ele está ajudando justamente os presos de 8 de janeiro e outras situações, e outros presos do governo brasileiro. Absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Não vejo nenhuma forma que Eduardo Bolsonaro tenha ajudado, exceto cumprindo o seu papel de parlamentar, expor a situação do Brasil aqui, né? Então, pelo menos aqui na Argentina e onde quer que seja, né? Ele também goza de uma relação ímpar com o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, o primeiro objetivo foi esse recado dado do prestígio pessoal que o presidente Bolsonaro tem com o Donald Trump. O segundo objetivo foi levar a ditadura brasileira, o regime. Quando eu falo regime aqui, é claro que a figura central do regime é o Alexandre de Moraes, mas fazem parte do regime os ministros do STF, faz parte do regime o Paulo Gonet, faz parte do regime o presidente Lula, né, o regime que governa o Brasil. Eu sempre disse a vocês desde novembro de 2022 que eu não faria oposição ao governo Lula, mas faria oposição ao regime ditatorial que está no Brasil, que é uma coisa muito superior a isso. O regime teve o dilema de ou ceder ou se expor. E aí nós tivemos uma ótima reportagem do The Wall Street Journal, que é um dos jornais mais importantes aqui dos Estados Unidos, e eles fizeram uma longa reportagem sobre o assunto, né? Não sei se eu tenho aqui. De novo, peço a vocês desculpas aqui por não estar com os recursos que eu costumo ter. Não tenho. Achei que tinha. Deveria ter. E tenho sim. Tá aqui. Só tenho que descobrir como é que... Tô ficando enferrujado, né? Antigamente eu que tocava todas as minhas lives, eu que fazia tudo. Agora, sem o Brunão, eu fico perdido. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. The Wall Street Journal. Trump convidou o Bolsonaro para sua posse. O Brasil não deixa ir, não o deixa ir, né? O ex-presidente está proibido de sair do Brasil graças a alegações de que ele teria planejado um golpe, e ele apelou para a Suprema Corte. Então, nessa reportagem do The Wall Street Journal, eles fazem ela é toda muito interessante, recomendo a leitura, tá no site do Paulo Figueiredo Show, traduzida em português,
mas uma parte que é absolutamente interessante é a seguinte: uma pessoa ligada da administração Trump diz ao Wall Street Journal, não é ao Paulo Figueiredo, etc, embora eu possa confirmar, disseram o seguinte: a pior maneira que o governo Lula poderia iniciar o seu relacionamento com a administração Trump é usando o seu governo como uma arma contra o seu oponente político. Guardem essa parte. Donald Trump sabe exatamente como isso é. Donald Trump sabe exatamente como isso é. Diz o Wall Street Journal. Então, a sinuca de bico a qual eu me referi, a situação que esse convite, conseguir esse convite colocou o regime brasileiro foi ou se expõe, mostrando a situação da ditadura, e eu já falo mais sobre isso, ou cede. Nos dois casos, o presidente Bolsonaro sairia vitorioso, mas eu explico que eu acho que foi mais vantajoso, e aliás eu diria que isso é uma opinião bastante comum no entorno do presidente, da qual eu compartilho, que é mais vantajoso que o convite tenha sido negado. Eu explico a vocês. Se a viagem tivesse sido autorizada, seria óbvio, interessante, seria fantástico, também seria bacana se o presidente pudesse ir, mas, por outro lado, caso a viagem tivesse sido autorizada, todo esse trabalho de exposição da ditadura brasileira no exterior, coisa que a gente vem trabalhando há 2 anos, pelo menos, mais de 2 anos, todo esse trabalho sairia enfraquecido. Veja, se teria até uma aparência de que há algum devido processo legal em curso, que não há uma perseguição política. Agora, quando você tem, na semana passada, Bolsonaro liderando as pesquisas, Lula desabando nas pesquisas, e a negativa de que o presidente sequer vá à posse do Donald Trump, mesmo com convite pessoal, ora, ela se torna inegável. Caso o Bolsonaro tivesse ido, caso o presidente Bolsonaro tivesse ido, volto a dizer, teria o lado bom, mas ele ia ser só um dos líderes e políticos na posse. O foco do evento é o Donald Trump. O jornalismo fala de fatos novos, relevantes, de coisas interessantes, de coisas que acontecem que são fora da ordem, né? Difícil o jornalismo se dedicar a coisas que são corriqueiras. Claro, já é interessante um ex-chefe de Estado de oposição ser convidado, estar lá ao lado de líderes, etc., mas isso vai acontecer de qualquer forma com a presença da família Bolsonaro. A presença do ex-presidente talvez gerasse uma cobertura internacional menos interessante. Só que a negativa em si, ela foi assunto em absolutamente todos os veículos do exterior. Os grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 15h. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam
o algoritmo aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.